O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. O Evangelho de São Mateus, há pouco proclamado, nos coloca na cena do Lago da Galileia, ou também conhecido como Mar de Tiberíades. Mesmo sabendo que o Lago da Galileia, é um lugar importante para a sobrevivência de muitas pessoas, tendo em vista o fato de que muitos vivem da pesca, o mar é também símbolo da morte, símbolo do mistério da morte. E por isso, o evangelista Mateus, quando diz no começo do Evangelho que Jesus mandou passar para a outra margem do lago, ele quis, São Mateus, deixar claro que nós temos uma fé pascal. Aqueles que creem em Cristo Jesus são abençoados pelo dom da fé pascal. São, portanto, capacitados pela graça de Deus a passar da morte para a vida. Como Jesus passou em sua Páscoa de morte e ressurreição, nós que somos seus discípulos, também passamos, pela fé pascal, da morte à vida. Passamos para viver o dom de uma vida nova, mesmo sabendo que nós temos que lidar com tantas forças de morte. Pela fé em Cristo ressuscitado, nós temos a graça, nós temos o poder em Cristo de superar, de vencer as forças de morte. Nesta fé pascal, depois que Jesus passa para o outro lado da margem, para a outra margem do mar, São Mateus narra 2 diálogos vocacionais. Justamente porque a vocação é dom de Cristo ressuscitado. O chamado ao discipulado, ao seguimento de Cristo, é uma experiência renovadora do poder da vida sobre a morte, do poder de Cristo ressuscitado. A vivência fiel do seguimento de Cristo abençoa a pessoa vocacionada, abençoa a pessoa que diz sim ao chamado de Deus.
com a graça da comunhão com Cristo ressuscitado. E por isso, mesmo experimentando em si as forças de morte, a pessoa que vive com fidelidade o dom do seu chamado, o dom da sua vocação, em Cristo vence a morte. Porém, a pergunta que nós devemos nos colocar é esta: por quê? Para que eu sou vocacionado? Para que eu fui chamado ao seguimento de Cristo? Em primeiro lugar, nós somos vocacionados ao seguimento de Cristo para ser dele, para ser de Jesus, para viver uma comunhão de amor com Ele ainda mais íntima, ainda mais profunda. E é por causa desse amor, é por causa dessa comunhão íntima com Jesus, que nós somos vocacionados a contribuir com a ação evangelizadora da Igreja, sendo membros de um carisma, Canção Nova. Vocação e missão são dons do ressuscitado. Quem vive com fidelidade o dom da vocação, o dom da missão, comunga Cristo ressuscitado e com Cristo se torna mais que vencedor diante das forças de morte. Nesta abençoada abertura da 9ª Assembleia Geral da Comunidade Canção Nova, queridos irmãos e irmãs, membros desta Assembleia Geral, todos nós somos convidados a renovar o nosso sim a Deus, o nosso sim à Igreja, como Canção Nova. Renovados a um novo sim, ao carisma e à missão da Canção Nova. A comunidade Canção Nova nos confiou uma missão, um serviço, que não é um privilégio, mas é um doce peso que o Senhor coloca sobre os nossos ombros. Uma linda responsabilidade de viver o serviço aos irmãos e irmãs da comunidade Canção Nova, manifestando o amor do Senhor ressuscitado aos irmãos da nossa comunidade e, a partir deles, manifestando o amor do Senhor ressuscitado à Igreja, ao povo de Deus, para o qual nós somos enviados a evangelizar. Que nós sejamos uma bênção de Deus ao mundo em que vivemos, pela fidelidade ao nosso chamado, ao nosso carisma, à nossa missão. Para que eu sou Canção Nova? Para que eu sou vocacionado a esse carisma? Comprometidos com a ação evangelizadora da Igreja, todos nós temos presente que somos chamados a contribuir com a salvação das almas. Não é à toa que nós temos um projeto de evangelização, o projeto Dai-me Almas. À luz do comprometimento com a ação evangelizadora da Igreja de São João Bosco, nosso patrono, nós assumimos um sim bonito como membros da Assembleia Geral da Comunidade Canção Nova, de modo a contribuir com a salvação das almas. E aqui, eu gostaria que todos nós nos detivéssemos no testemunho tão bonito de Abraão, como nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa. Testemunho de Abraão, diante
dos pecados dos homens, das mulheres de Sodoma, Abraão apela a Deus como intercessor, porque o homem de fé é um intercessor. Ele apela a Deus pela salvação da cidade, tendo em vista um número mínimo de justos. Abraão, nosso pai na fé, nos ensina que nós devemos viver a nossa vocação e a nossa missão para salvar e não para condenar. Já tem muita gente condenando as pessoas por aí. Já tem muita gente fazendo questão de manipular o Evangelho para condenar as almas. Por favor, Canção Nova, é o apelo que eu faço, em nome do nosso Pai Fundador. Vamos resgatar o anúncio querigmático. Vamos resgatar o anúncio de Jesus Cristo. Por favor, as pessoas já vivem o mistério da condenação por causa do comprometimento com o pecado. Não vamos infernizar mais a vida das pessoas. Preguemos a boa nova de Cristo. Testemunhemos a boa nova de Cristo para a salvação das almas. Porque Jesus não foi enviado pelo Pai das misericórdias para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Por favor, como nosso pai na fé, Abraão, vamos interceder pela salvação das almas, e não para que elas sejam mais condenadas. Santo Irineu, cuja memória nós celebramos hoje em toda a igreja, bispo e Marte, ele foi fiel à tradição. O Papa Emérito Bento XVI, ele fez, dentre as suas catequeses, uma catequese dedicada a Santo Irineu de Lyon. E é interessante que o Papa Bento XVI, ele diz, Irineu foi fiel à tradição, mas não foi tradicionalista. Não foi tradicionalista. O que eu peço, em nome de Deus, é que os membros da Assembleia Geral sejam fiéis à tradição do carisma e não tradicionalistas. Nenhum de nós é chamado a fundar uma outra canção nova, mas viver com fidelidade a canção nova que Deus inspirou o nosso Pai Fundador. Por favor, ajudem a nossa comunidade a viver com fidelidade a tradição do carisma e não o tradicionalismo, porque os tradicionalistas querem condenar mais ainda as almas, mas aqueles que são fiéis à tradição e que dão um novo sim ao chamado de Deus, esses contribuem para a salus animarum, para a salvação das almas. Que assim seja na nossa vida, que assim seja na nossa família Canção Nova, que assim seja em toda a nossa comunidade. Nós vamos agora fazer a profissão de fé, porém antes desse momento, faça primeiro a sua oração, pedindo a Deus a graça de um coração inflamado pelo dom do Espírito Santo, de modo que sejamos renovados no nosso sim a Deus, sejamos renovados na fé pascal.